Tudo bem? Tudo Como bom? é que Boa vocês noite. estão de Boa noite. quarentena? Estamos passando a quarentena com bastante mindfulness para atravessar esse pedaço complicadinho aí para todos nós, mas para fazê-lo da melhor forma possível. Lu, queria agradecer você, né, estar participando aqui com a gente. Para quem não conhece, a Lúcia Barros é uma professora de meditação, ela estuda o assunto há 25 anos, ela tem diversos livros publicados pela Companhia das Letras e é professora do assunto. Eu sei que você já deu aula, inclusive, fora do Brasil. E Sim. ultimamente você vem se especializando em mindfulness. E nesse momento, Lu, que as pessoas estão muito em casa, a gente tem reparado assim uma constância, né? Dois setores que cresceram muito, que é o setor da alimentação, que as pessoas estão muito em casa e buscando se alimentar e tendo a necessidade de cozinhar, e também a meditação como uma forma de suportar essa quarentena, né? E aí eu queria bater um papo com você, porque eu sempre achei que essas duas áreas elas combinam e elas conversam, né? E aí queria usar um pouco do seu expertise para você explicar para a gente, é só uma sensação ou realmente existe o que a gente chama de mindfulness eating? Paula, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você, com todos os seguidores do Tá na Mesa, e falando de uma coisa que é maravilhosa, que é comida e alimentação. E sim, essas duas coisas têm tudo a ver, né? Primeiro, eu acho que a gente precisa entender assim, o que é mindfulness, né? Afinal de contas. Então, mindfulness é uma consciência que surge quando a gente consegue, de fato, estar presente no aqui e no agora, com intenção, sem julgamento e com curiosidade e com compaixão. São muitas palavras, são muitos conceitos, mas na verdade o que a gente está dizendo é o seguinte: você conseguir estar no aqui e agora verdadeiramente presente. Não com a cabeça num lugar e o corpo em outra. Juntar cabeça e corpo numa experiência. Então, aqui no caso, a gente vai falar da experiência de comer, da gente se alimentar, né? O mindful eating é o quê? É a gente conseguir estar totalmente presente nesse ato de se alimentar, de nutrir. E lembrando que a nutrição ela é sempre uma nutrição de corpo e de alma, né? Ela é das duas coisas ao mesmo tempo. Então, o mindful eating, ele faz isso, ele faz esse convite. Eu sempre digo que mindfulness é um convite, né? Ele faz esse convite para a gente. Vamos estar verdadeiramente presentes quando a gente come. E isso começa lá no primeiro pensamento que você tem de comida. Sim, tipo, tô com fome. Estou com fome? Fome do quê? Então, começa por aí esse mindful eating, Paula. O bom cozinheiro é aquele que está com a consciência plena, assim, ele está realmente olhando para aquele alimento e com a transformação que ele está causando nele, né? Então, essa plenitude que você está descrevendo no ato de se alimentar, eu também estou transferindo muito para o ato de cozinhar, porque Cozinhar. os cinco sentidos, eles estão muito presentes na cocção. Aliás, dizem que é o único trabalho que você une os cinco sentidos, porque todos os demais podem unir até quatro, mas o ato de degustar é só no ato de cozinhar, né? Olha, de fato, quando você está ali, né, inteira, cozinhando, é uma meditação, né, Paula? Porque você não pensa em nenhuma outra coisa. Você está totalmente presente, a mente fica limpa e você fica totalmente concentrada naquilo ali, né? Então, desse ponto E o de ato de vista, com cozinhar, certeza. você precisa estar atenta com o que os olhos estão vendo, com o que o cheiro está sentindo, né? Com o barulho, com tudo. É com o tato das mãos, com os paladar. Então, o bom cozinheiro, não tem como você ser um cozinheiro dedicado sem fazer o mindfulness. Você precisa estar com aquela atenção plena no alimento, né? É isso mesmo, né? E essa consciência do mindfulness, ela sempre nos leva, no limite, ela sempre nos leva para o amor, que é algo diretamente ligado à alimentação e ao ato de cozinhar. O ato de cozinhar é um ato de amor, sempre, né? É a preparação daquele que nos nutre. Sem alimentação não há vida. Então, é um ato de base de toda a nossa vida e de amor. Então, com certeza, mindfulness
é algo que a gente aplica, na verdade, para tudo na nossa vida. O que eu gosto de falar até é de mindful living, né? É viver de maneira mindful, ou seja, viver em atenção plena. O que a gente sabe hoje, que você tem aí mais de 40 anos, quase 50 anos, na verdade, de estudos científicos a respeito do mindfulness, a gente sabe os benefícios que esse tipo de atitude traz para a nossa vida. E você tem maneiras fáceis de introduzir isso no seu dia a dia, né? Você pode introduzir através da respiração, por exemplo, você pode introduzir através do alimento. Então, se eu escolho que eu vou, a partir de agora, fazer um pouquinho de mindful eating, eu vou começar a trazer essa consciência para a minha vida. Eu começo a comer com atenção plena e isso certamente se estende para o restante do que eu vou fazer. E esse momento que é tão desafiador, ao mesmo tempo, Paula, ele é um momento perfeito para a gente começar. Né? Para a gente fazer. Porque nós precisamos mais do que nunca. A gente está, como humanidade, diante de um desafio que é impensável 2, 3 semanas atrás. Né? Se alguém dissesse para a gente que a gente já está passando por isso 1 mês atrás, é impensável. Então, assim, quando o desafio é grande, desse jeito que a gente tem pela frente, você ter essa condição de se ancorar no momento presente, através de alguma coisa que pode sim ser o alimento, isso ajuda a gente, isso nos fortalece, isso nos dá resiliência, que é o que está sendo pedido da gente nesse momento. Né? O Graciliano dizia que a vida pede da gente a coragem. Acho que o que o Covid está pedindo da gente é resiliência. Ele dá com essa incerteza, né? Ninguém sabe até quando, ninguém sabe como será o depois, né? A gente tem que lidar com todas essas incertezas. A questão toda para o mindfulness é assim: o foco não é perder peso ou ganhar peso. O foco do mindfulness é você estar presente na sua vida com consciência. Quando a gente aplica isso para alimentação, o que acontece? Em geral, você passa a fazer melhores escolhas. Porque a escolha por aquilo que não é muito bom, ela é uma escolha do piloto automático. Ela é uma escolha, inclusive, daquela que a gente faz comendo para matar uma fome que não é física, que é uma fome emocional. Então, quando a gente diz que no início de tudo você tem o seu primeiro pensamento, estou com fome e vou comer, né? O movimento é automático, então vou comer. Se você desautomatiza quando você traz mindfulness. Então, assim, não, eu estou com fome do quê? Que fome é essa? Ah, bom, realmente eu estou com fome, eu preciso de alimento. Ah, preciso de alimento? Que tipo de alimento eu preciso? Ainda mais agora, quando a gente precisa de um sistema imunológico muito forte, né? E a comida, ela é fundamental para a construção do sistema imunológico forte. Assim como o nosso equilíbrio emocional também. Sim. As duas coisas juntas para a gente ter um corpo forte para ter saúde. Não é época de fazer regime, não é época de fazer restrição alimentar nenhuma, né? De nenhum tipo. Agora de nenhum não. Tipo, né? Eu estou pegando esse segundo pedaço de bolo porque a minha ansiedade está aqui e eu estou precisando de algo para me desafogar. Ok. Se eu sei o que eu estou fazendo e eu estou fazendo essa escolha, do ponto de vista de mindfulness, de novo, essa é a sua escolha. Tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora, a gente sabe que com as nossas escolhas tem a responsabilidade. Então, assim, o que isso significa? Se eu estou fazendo isso uma vez, tá tudo ok. Se eu passar a transferir a minha ansiedade para o alimento, a gente sabe que no médio prazo não tá tudo bem. Né? Porque isso vai trazer sim um sobrepeso, porque o sobrepeso não é legal para a nossa saúde, para a nossa autoestima, para o nosso conforto. Então, olhar para todas essas questões quando a gente está fazendo a nossa escolha. Mas isso que você falou, Paulo, eu acho que é fundamental. Assim, esse não é momento de dieta, esse não é momento de restrição. E no mindfulness a gente faz uma celebração do alimento, né? A gente celebra o alimento, a gente celebra a nutrição. Exatamente porque ela é isso, ela nos nutre, ela é vida. Uma das coisas fundamentais, né, quando a gente faz o mindful eating, e até assim, Paula, mesmo numa refeição de dia a dia, você pode de repente estabelecer que a sua primeira garfada, só a primeira garfada, você vai fazer em atenção plena.
Isso já é um respiro para o corpo. Isso já é um grounding, um enraizamento. Você não vai fazer o almoço inteiro, o jantar inteiro. Mas o primeiro bocado. E o que acontece, primeiro é que assim, vira uma explosão de sabor. Só que esse sabor, ele começa muito antes do alimento ter encostado na nossa língua, né? Então, o primeiro sentido ali, né? Você vê aquilo que a gente diz, que a gente come com os olhos. A gente come com os olhos mesmo, mas a gente também come com o olfato, a gente come com o tato, né? Qual é a consistência desse alimento na nossa boca? Então, trazer todos esses elementos para a alimentação, e essa alimentação vira uma festa, ela vira um ritual, né? E nós, gente, ser humano é ser de rituais. É através dos rituais, inclusive, que a gente dá sentido à nossa existência. E um dos nossos principais rituais é o ato de sentar à mesa para a gente se alimentar. Porque esse, aliás, é o nosso primeiro ato civilizatório. É a hora que a gente senta à mesa, né? Onde a gente passa valores para os nossos filhos, onde a gente compartilha as histórias da nossa família. Então, assim, é uma pena quando... Eu sei, vida normal, às vezes sim, a gente come sentado na frente de um computador. Mas essa não é a alimentação de verdade, né? Então, quando a gente fala de alimentação com atenção plena, uma das primeiras coisas é que você, de fato, pare para se alimentar. E apenas para se alimentar. E eu acho que vale a gente explicar que tudo que é relacionado, né, com gosto é aquilo que a gente sente na nossa boca, na nossa língua. São as papilas que conseguem identificar os gostos. E a gente tem física, né? A gente tem, né, o azedo, o amargo, né, o salgado, o doce e o umami. Mas o sabor é uma coisa muito mais complexa, porque ele se dá no cérebro. Então, é quando você, na verdade, é quando você tem o retrogosto, quando você engole. Primeiro, você, ao engolir, você não sente, é quando você expira. E tem um exercício super legal para quem quiser fazer em casa, pegar qualquer alimento que vocês tenham por aí, tampar o nariz e comer. A primeira vez que você fizer isso, você não vai sentir nenhum sabor. Você vai sentir o gosto na língua, mas você não vai sentir o sabor. Depois você solta o nariz e aí quando você mastigar devagar e expirando o ar, você faz as duas coisas, inspira e expira. Quando você expirar, é nesse ato de soltar que o nosso fundo no nariz, né, o fundo da garganta que a gente chama, encosta na base do cérebro e é aí que se forma o sabor. As pessoas acham que o sabor está na comida. A comida tem a molécula de sabor, mas o sabor propriamente se forma na nossa cabeça. E é tão interessante, né, Paula? Porque se a gente for para a Ayurveda, que é a tradicional medicina indiana, que tem aí mais de 5.000 anos de idade, a mesma palavra é usada para sabor e para emoção, que é a palavra rasa, em sânscrito. Ah, é? Eu não sabia. E isso é muito bonito, porque é o que você disse, é tão complexo tudo isso, né? Tem a ver com as nossas emoções, sim. Tem a ver com as nossas memórias. Tem coisa que você pega, inclusive alimento que você pega, e você diz assim, nossa, isso aqui tem gosto da casa da minha avó. Né? Ou seja, é uma memória, joga você direto ali para dentro da casa da sua avó. Eu aqui em casa, eu tenho uma coisa de infância com bolo. Para mim, por exemplo, casa tem que ter bolo. Eu não consigo conceber uma família que não tem bolo caseiro sempre. Porque isso é direto com a minha infância. E é bolo caseiro mesmo, não é nada complicado. Fiz, aliás, hoje um delicioso. Peguei no Tá Na Mesa receita. Isso, a gente tem um montão de bolo lá, então você vai se divertir. E entra uma outra coisa, Paula, que eu queria chamar a atenção aqui, que é muito importante, que é a consideração de tudo o que está envolvido para que o alimento chegue até você. Ou seja, desde a natureza, então toda a cadeia da natureza, o solo, o sol, a chuva, o plantio, a colheita, né? E daí também todas as pessoas envolvidas nisso, né? No transporte, na embalagem,
no lugar onde você foi comprar essa comida. Ter noção de toda essa cadeia, que é uma cadeia da natureza e do ser humano trabalhando juntos, e que nos chama, nos deixa tão claro, né? Que assim, a gente é parte de uma grande família humana. Sem essa família humana toda trabalhar, as coisas não chegam para a gente. Você está falando nisso, eu lembrei de uma cena agora, eu entrando num supermercado aí antes da quarentena, e eu parei assim na porta do supermercado e eu pensei, né? Falei assim, quantos anos, quantas gerações, quanta evolução aconteceu no mundo e na história da humanidade para que hoje eu possa entrar naquele supermercado e esteja tudo ali tão fácil à minha mão. Exato. Porque tudo que foi aprendido, que plantas é possível você comer, como que processa, como que guarda, como que tudo. Então, quando você entrar no supermercado, tem aquela... Eu sempre tenho essa gratidão de dizer, nossa, que privilégio viver numa época que a gente já tem tudo isso à mão. A gente não tem que matar o frango, a gente não tem que colher, caçar e nada. Tá tudo ali, né, à nossa disposição. Mas essa gratidão, ela é tão, tão, tão importante, porque ela é a base de todas as intervenções positivas que as pessoas fazem na vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que gratidão é o bloquinho fundamental ali de construção de felicidade. Gente mais grata é gente mais feliz. Gente mais feliz é gente mais saudável. Então, todas essas coisas... Estão interligadas, né? Interligadas, né? Não é sozinho, não é uma coisa só. Né? Na hora que você pensou em comer, checar fome do que você está, na verdade, né? Essa fome é física, e essa fome é física, fome do quê? O que eu vou... Com o que eu vou alimentar? Com o que eu vou nutrir o meu corpo? Então, essa é a primeira escolha. Daí, de fato, comer. Comer com atenção plena, ou seja, só comer, né? Não estar com a cabeça em outra coisa. Essa consideração e valorização de tudo que está envolvido para que você tenha acesso a esse alimento nesse momento, e a partir daí, a apreciação de verdade de cada bocado, gratidão por cada bocado. E quinto ponto, depois de cada bocado, fazer o que a gente chama de check-in interno. Ou seja, eu ainda estou com fome? Eu ainda preciso de mais uma garfada, de mais uma bocada, de mais um pedaço, né? Isso também vai trazendo para a gente, vai nos colocando de novo em contato com uma coisa super importante, Paula, que é a sabedoria do corpo. E tem uma coisa, por exemplo, que é importante falar, a gente com certeza tem mães, pais aqui ouvindo, gente com filhos. Uma coisa em termos de alimentação que a gente nunca deve fazer com as crianças é dizer assim, pôs no prato, vai comer até o final. E a criança dizer para você, eu não tô mais com fome. Você dizer, não, mas você pôs no prato, agora você vai comer até o final. Porque isso deseduca, isso corta a confiança da criança na sabedoria do corpo dela. O corpo dela está dizendo uma coisa, que ela está na hora de parar. De parar, E os pais estão dizendo outro, que porque ela pôs vai colocar mais, né? O ensinamento, lógico, ninguém quer que jogue comida fora, de jeito nenhum. Aliás, eu sempre digo aqui em casa, a gente tem que ter o maior respeito pelo alimento, né? Então, o que a gente faz? Pega pouco, se quiser mais, repete. Atitudes, em geral, associadas ao mindfulness, para alimentação, para a vida em geral. Então, assim, a primeira delas é sempre a intenção. Intenção por quê? Porque, assim, o que eu valorizo? Qual é o propósito do que eu estou fazendo? Qual é o propósito de cada uma das minhas escolhas? Né? Viver é o quê? Viver é um tempo que nos é dado, a gente não sabe quanto a gente tem dele. E o que eu vou fazer com esse tempo? Como é que eu vou investi-lo da melhor forma possível? Né? De preferência, levando em conta que eu sou parte de um conjunto e que, dentro do possível, o que eu colocar de talento meu a serviço, né? Servir a nossa comunidade humana, que bom, a minha passagem por aqui terá valido a pena, né? Depois, a questão do não julgamento. Então, assim, tem uma aqui, tô no mercado, mas ouvindo a live. Legal, hein, Paty? Fica aí com a gente. Aproveita. O não julgamento. O que é esse não julgamento? É a gente entender que o momento presente, ele é o que ele é. Ele não é nem bom nem ruim em si. Ele é o que ele é.
Cabe a nós, a partir das nossas escolhas, e quanto mais conscientes elas forem, melhor, fazer deste momento o melhor que nós podemos, dentro das limitações que ele tem, dentro das nossas limitações naquele momento, né? Porque a gente vai mudando também como pessoa, a gente vai melhorando, né, como pessoa. Depois, a questão da paciência. Um dos grandes aprendizados do Mindfulness é a paciência. A natureza tem um tempo, as coisas têm um tempo, nós temos também, né? E o tempo dos outros, muitas vezes, é diferente do nosso. O tempo de cada um, a gente também precisa ir aprendendo a respeitar. Ainda mais nesse momento que a gente está em confinamento, dentro de casa, é um momento super desafiador para as famílias, né? Porque a gente está junto 24 horas por dia, precisando conviver de uma forma completamente nova e com demandas diferentes. Outro dia aqui em casa tinha demanda de 2 crianças fazendo escola online, eu precisando fazer live, meu marido precisando estar num call com gente em outros países e você tem que dar um jeito, tá todo mundo ali naquele espaço, né? Dividindo. Como é que você faz isso? Aí a questão da curiosidade, Paula, que é a mente do principiante, né? É imaginar, olha para sua primeira garfada de arroz e olha aquilo como se você não soubesse o que é. Você vai ver o arroz de um jeito que você nunca viu na sua vida. Você vai perceber cor, você vai perceber textura, você vai perceber nuances que você nunca tinha visto. Tem uma outra questão que é confiança, né? Que é o mindful eating, esse comer com atenção plena, ou o caminhar com atenção plena, ou o cozinhar com atenção plena. Retoma para a gente essa questão da nossa confiança, a gente entender a sabedoria das nossas escolhas, dos nossos processos. Depois tem uma questão que é não esforço, que é um ponto que eu gosto muito, porque em algum momento para a gente, a alimentação começou a virar uma questão de fazer dieta, né? Cada hora uma moda diferente surge, né? O que Exato, não falta... cada hora é uma moda diferente, essas dietas são sempre restritivas, né? São. Então, E sempre as pessoas acreditam que esse milagre vai ser por conta de um novo livro que saiu, uma nova regrinha. E aí, né, Paula, são sempre regras externas, é alguém dizendo para mim não pode comer carboidrato ou só pode comer 2 colheradas de não sei o quê. Então, são regras externas e restritivas. Bom, a alimentação, ela é o oposto disso. A alimentação, ela é abundante, né? E ela é um ato de nutrição, que nunca é restritivo. Então, quando a gente olha para a alimentação dessa forma, muda completamente a nossa relação com esse comer, né? E quando a gente começa a aplicar essa consciência para as outras coisas, vai mudando primeiro a nossa relação com a gente mesmo, que você vai tendo mais consciência das suas escolhas, né? Isso muda a sua relação com os outros, porque a partir do momento que você responde diferente para os outros, que você dá inputs diferentes para os outros, o que eles respondem também é diferente, o input deles também vem diferente, né? E a gente vai abrindo espaço para a celebração daquilo que é bom. Então, mesmo diante da dificuldade, nós estamos num momento bem fácil da gente falar de dificuldade, estamos todos inseridos numa gigantesca, mesmo dentro dessa dificuldade gigantesca, a celebração dos pequenos momentos bons. E, gente, cada vez que a gente para preparar um alimento, cada vez que a gente para colocar um bocado desse alimento na boca, isto é uma celebração da vida. Isto é uma celebração de amor. E, por fim, desapego. Desapego do quê? Desapego de resultado final, que é outra questão fundamental das dietas. Você faz a dieta porque você quer perder X quilos. E isso é lá o seu objetivo final que está ali fora. Quando a gente traz mindfulness para a alimentação, a gente está celebrando o processo. Não há nenhuma coisa a ser mensurada externamente. Não é caloria, não é quantidade de colherada, não é se é proteína, se é carboidrato, não é nada externo. É o processo individual de cada um. E que é, por definição, único. Porque eu sou única, você, Paula, é única, né? Então, os nossos processos
eles são diferentes. Tô vendo aqui a Maria Rita, né, falando, hoje a gente tem que olhar e fazer tudo com muito amor e entrega. É isso, Maria Rita. É isso mesmo. Né? Mindfulness é essa colocação de amor, essa entrega em tudo que a gente faz. E esse momento, se as pessoas se dedicarem a cozinhar com atenção e envolver os filhos nesse processo, é muito rico. A gente já viu criança perguntar como é que é pé de polenta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos conhecer um pouco mais. Então, é legal, porque é uma chance da criança experimentar um monte de processos que ela não acompanharia se ela estivesse na escola. Ela não está vendo a pessoa fazendo o almoço, ela às vezes não está vendo a pessoa fazer o lanche. E é um momento gostoso de você envolvê-los, né? Desde a hora que chega ao supermercado, como é que você organiza e como é que você faz as escolhas da compra, né? Ah, chegou esse brócolis, será que ele tá bom? Ah, vamos olhar aí, não, mas essa couve-flor tá meio queimadinha. Essa sensibilidade, a vida moderna está tirando muito da gente, né? A leitura do ecossistema, assim. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais inábeis de fazer um bom supermercado. Elas não sabem comprar. Elas não sabem como que é o certo, né? Se é consumir. Não sabem escolher, né? Não sabem escolher. Não sabem Pede higienizar tudo. o alimento. E é Aliás, importante. o e-book do Tá na Mesa com o Einstein sobre essa questão da construção, né, do nosso sistema imunológico. Sistema imunológico. Aliás, quem quiser e estiver aí nos ouvindo, no link da bio do Tá na Mesa, é só arrastar para cima e clicar no link que vocês vão achar o e-book gratuito para download. A gente entende que o conteúdo desse e-book é de, né, utilidade pública. Foi uma parceria que a gente fez com o Einstein justamente para ajudar as pessoas nesse momento, e tem mais de 50 receitas ali que ajudam você a fortalecer o seu sistema imunológico. Mas é importante também reforçar que é o que você acabou de dizer, não existe um elemento milagroso, as pessoas sempre ficam atrás dessas âncoras, né, de o que vai ser o salvador da pátria, não existe, mas existe sim vários alimentos que podem te ajudar a comer melhor e deixar o seu organismo mais forte nesse momento, né? Então, na hora que a criança pergunta, né, do pé de polenta, uma outra criança que eu vi que achava que laranja dava em caixa. Em caixinha. Que não tinha pé de laranja, né? Não era uma fruta, era um produto químico ali, era em caixa que aquele negócio nascia. Isso mostra o nosso distanciamento da natureza. E tem uma questão muito séria aí, que é assim, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então, se eu não sei como é que é feito o alimento, de onde ele vem, quais são os processos envolvidos, como é que eu vou amar esse alimento? Como é que eu vou amar o ato de escolher o alimento? Como é que eu vou amar o ato de me nutrir? Né? E para ampliar o paladar da criança, né, Lu? Porque senão eles ficam muito restritos. É importantíssimo eles manusearem os alimentos, eles irem com você ao supermercado. Agora está perigoso, mas a hora que puder voltar à vida normal, né? Mas aí chegar em casa e ajudar no processo de cocção para eles sentirem outros aromas, porque é um repertório que é muito importante a criança adquirir. E que é a mesma questão do comer com atenção plena, né? Por que, em geral, as pessoas que adotam essa forma de comer acabam perdendo peso? Porque quando você está verdadeiramente presente nesse ato de comer, você se nutre muito mais rápido. Você fica... a saciedade vem antes. E você estava falando, né, dessa questão de apresentar várias coisas diferentes para o paladar das crianças que está sendo formado, né? Enriquecer esse paladar. E eu estava lembrando, porque muita gente, né, tem comparado esse momento que a gente está vivendo com um momento de guerra. E eu estava lembrando, na Segunda Guerra, uma das campanhas na Inglaterra, que era vire uma nova folha. Na verdade, é um trocadilho, porque é turn a new leaf, que também é uma nova página, né? Mas o que eles queriam com aquilo? Eles queriam que os ingleses experimentassem mais alimentos diferentes, né? Mais verduras, era específico para verdura ali a campanha, porque eles precisavam que as pessoas estivessem fortes e porque muita coisa que eles estavam acostumados estava em falta. Então você precisava, de repente, aprender a comer o talo de alguma coisa, né? Aquelas folhinhas, por exemplo, da cenoura, que em geral se corta e se joga fora. Então você começar a descobrir esses outros alimentos. Aumentar o repertório. Eu acho que assim,
o principal benefício de qualquer intervenção baseada em mindfulness. O que quer dizer intervenção baseada em mindfulness? Quer dizer, de qualquer coisa que a gente faça com atenção plena, né? Pode ser cozinhar com atenção plena, pode ser comer com atenção plena, pode ser respirar com atenção plena. Então, qualquer dessas intervenções baseadas em mindfulness, o primeiro grande benefício é a nossa capacidade de estarmos de verdade presentes neste momento, presentes integralmente na nossa vida. Por quê? Por que isso tem que ser algo intencional? Por que eu tenho que querer fazer isso? Porque metade do nosso tempo, pelo menos metade do nosso tempo, o nosso corpo está fazendo alguma coisa e a nossa cabeça está fazendo outra. Este estar presente na sua vida intencionalmente, só isso já dá um descanso para a gente, que é uma coisa maravilhosa. Por isso que é tão fundamental para gerenciamento de emoções, para gerenciamento de estresse, para tudo isso. Porque realmente dá uma acalmada. Olha que luxo você, ao comer, ao cozinhar, você só estar fazendo aquilo. E uma das grandes falácias, né, do nosso tempo é a questão do multitarefa, que é vendido para a gente como se fosse possível, mas a gente sabe, em termos cerebrais, é fisicamente impossível. Não tem como. O que o cérebro faz super bem, isso ele faz bem mesmo, é mudar de uma tarefa para outra. Ele faz isso com muita rapidez, mas com um tremendo gasto de energia. Uma coisa muito, muito, muito importante para esse momento que a gente está vivendo. A gente está inundado de notícias ruins. E a gente sabe que por um tempo aí elas continuarão vindo. Né? No Brasil a questão está ainda no começo, tem um bom tempo aí. Ainda tem um bom tempo para a gente caminhar. Então a gente precisa saber que para o cérebro, para a mente, é muito fácil ficar viciado nisso. E você ficar 24 horas por dia se alimentando dessas notícias ruins. Isso é a pior coisa que você pode fazer, inclusive em termos de compaixão. Porque quando você se alimenta o tempo inteiro de coisa ruim, isso nos paralisa. Isso alimenta um medo que é paralisante. E o que nós precisamos nesse momento, cada um de nós que está saudável, é termos muita força para ajudar os que estão adoecendo, para ajudar os médicos, as enfermeiras, todo o sistema de saúde que está aí na frente de combate dessa pandemia. Então, claro, a gente precisa se informar, mas tenha os horários para você se informar, saiba onde procurar informação, né? Busque de fonte confiável, porque nós estamos inundados também de notícias falsas, e isso também é um perigo. E use o resto do seu tempo de forma produtiva, para fazer coisas boas, para focar em coisas boas, para se alimentar de coisas boas. Nutrição, ela é alimento do corpo e da alma, né? Então, a gente trazer, nesse momento que a gente está em casa, trazer as crianças para cozinhar com a gente, fazer refeições em família. Quantas famílias, por causa do dia a dia, não conseguem mais fazer refeição? Né? E a gente sabe, tem estudos espetaculares. Tem um estudo da Universidade de Harvard mostrando que a refeição em família, uma refeição em família por dia, faz toda a diferença para coisas tão diferentes quanto atrasar a iniciação sexual das crianças, para que elas façam isso com mais responsabilidade na hora certa, até melhores notas, entrar em melhores universidades, né? O relacionamento da família, não entrar em coisas como drogas. Então, uma refeição em família. Mas eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu experimentei fazer a semana passada, aí tive o privilégio de fazer uma sessão com você, que eu amei. A primeira vez eu fiz uma meditação via digital, né? A gente usou aí o canal do Zoom. Você vai oferecer isso para as pessoas? A gente pode divulgar aqui que quem quiser, você vai estar oferecendo essa possibilidade, porque é tão confortante. É confortante mesmo, e assim como na questão do Einstein, né? Você pegou e disse, olha, esse e-book agora ele está gratuito para todo mundo, porque eu entendo que é um serviço de utilidade pública. Eu também estou colocando no meu Instagram, que é @LúciaCBarros, avisos de quando eu estou fazendo essas meditações guiadas
algumas delas via live no Instagram, outras podendo ser encontradas no IGTV e, sim, a partir dessa semana, oferecendo através do Zoom. Então, colocando ali para vocês a possibilidade da gente fazer um pouco de meditação junto. O Lúcia, precisa ter algum conhecimento de meditação? Precisa já ter meditado antes ou pode ser a primeira vez? Não precisa ter meditado antes. Se há uma coisa que... Gente, meditação não é complicado. Meditação é fácil. Não é simples, porque exige da gente intenção, disciplina e dar tempo ao tempo. Mas é fácil e pode ser gostoso. E quanto tempo, Lúcia, leva? E para quem nunca meditou, assim, às vezes as pessoas ficam um pouco de agonia, né? Falar, não, mas eu não sou capaz de meditar, não sei. O que é um tempo inicial para quem nunca meditou, começar a meditar? Então, um tempo inicial, se você for fazer sem nenhum tipo de guia, sem ser uma meditação guiada, se você fizer 1 minuto na sua respiração, tá maravilhoso. Quando a gente faz meditação guiada, as pessoas em geral conseguem fazer por mais tempo, porque você tem alguém levando você ali no passo a passo, né? Então, a gente consegue tranquilamente fazer com um iniciante uma meditação aí de 5 minutos, de 7 minutos, até de 10 minutos, para quem nunca fez. Porque tem alguém conduzindo você nesse passo a passo, você não está sozinho. Tem alguém que está te dando a mão e dizendo, olha, vem por aqui, o caminho ele é por aqui. Todo mundo consegue, sabe por quê? Porque as pessoas acham, em geral, que meditar é não pensar em nada. E meditar não é isso. Você medita no momento em que você tem a consciência de que você parou de prestar atenção no que você tinha se comprometido a prestar atenção e pensou em outra coisa. Na hora que você percebeu isso, você está meditando. Por quê? Porque meditação, gente, é um exercício de concentração, né? E de consciência. É da gente trazer consciência para os nossos processos todos, para os processos do nosso corpo, para os processos da nossa mente. Então, se a gente vai escolher fazer uma meditação na respiração e a gente vai se concentrar só na nossa respiração e de repente você começou a fazer a lista do supermercado, primeira coisa, só quer dizer que você é normal, porque é isso que a nossa cabeça faz. Segunda coisa, você percebeu isso? Nesse momento você meditou. Nesse momento você conseguiu ter consciência desse processo mental. É a mesma coisa cozinhando, né? Eu tô sempre trazendo isso porque é o meu dia a dia. E é aquele momento que você fala, meu Deus, por que eu não tomei nenhuma atitude? Eu tô vendo que já está pronto, o ponto da clara já deu, por que eu não desliguei a batedeira? E essa atenção plena, né, para tudo que a gente faz, nossa, faz uma diferença danada. Como que eu posso fazer? Você tem que ter uma posição, porque sou obesa. Você vai fazer na posição que é confortável para você. Né? Então, se a composição, se sentada com as suas costas apoiadas, com a sua coluna ereta, os pés bem colocados no chão, se isso for uma boa posição para você, eu recomendo a você que faça nessa posição. Mas se mesmo essa posição sentado, apoiado, se isso para a sua situação atual for algo que lhe cause desconforto, faça até deitada. Até deitada. Em geral, a gente diz, puxa, não faz meditação deitado, porque deitado você vai induzir ao relaxamento. Mas a questão é, primeiro ponto, você tem que ter conforto. Você tem que estar confortável. Para daí você começar um exercício de concentração. Senão você vai estar o tempo inteiro preocupada com o desconforto do seu corpo. E aí não há meditação que resista a uma coisa dessas. Meditação é um exercício de concentração. Mas olha que coisa bacana. Ela vai sim levar você a uma sensação de relaxamento, que é muito gostosa e que é muito, muito importante. Sempre. Mas nesse momento, os momentos de crise, mais importante ainda. Porque realmente a gente precisa, assim, o ser humano ele está preparado para lidar com o estresse. Mas ele consegue lidar com o estresse desde que a gente tenha momentos de recuperação. Então, quando a gente está numa crise como a gente está agora, que o estresse está elevado, né, lá a enésima potência, você ter esses momentos de recuperação é fundamental. A pausa, né? É a pausa.
Aliás, para a o pausa até durante a alimentação, eles falam assim, nunca você deve comer o prato inteiro, você ter parado o garfo e faca um pouco. Você tem que deixar entre uma garfada e outra, faça uma pausa. Para você ter o tempo de se perguntar se você precisa de mais alimento. A pausa é super importante no ato É, de comer. a pausa ela é fundamental para tudo. Tem uma das meditações, por exemplo, que a gente faz, é uma meditação na pausa. Você prestar atenção na pausa entre a inspiração e a expiração, Inspiração. né? Uma meditação elegante que pede para você para olhar algo que em geral a gente nem percebe que existe, mas entre o inspirar e o expirar há uma pausa. E essa pausa ela é tão importante quanto o inspirar e o expirar. Muito legal. Lúcia, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui hoje conosco. A gente já está com 59 minutos e, infelizmente, vamos ter que encerrar esse primeiro papo, que você volte outras vezes ao Tá na Mesa. E queria desejar uma boa noite para vocês, uma boa semana a todos. Foi um prazer estarmos aqui.